E essa semana foi uma semana em que eu pude e tive a oportunidade de falar sobre direitos humanos. Direitos humanos numa perspectiva atenta ao tempo que nos cerca. Qual é o tempo que nos cerca? O tempo das superficialidades, o tempo da escassez reflexiva, o tempo da negação por vezes do conhecimento, o tempo da falta de decoro, o tempo, de um discurso que não se sustenta na prática. E aí nós temos um exemplo claro, o discurso que está extremamente modal, que é o discurso da empatia, de gente que por vezes não consegue ser empático no princípio da compaixão. Então vejam que mais do que nunca, falar sobre direitos ou igualdade de oportunidades passa necessariamente por assumirmos que nós estamos numa reconstrução social que passa por 3 competências fundamentais. A primeira delas, e a mais significativa na minha concepção, é a humana, a capacidade de entender que não há como prosperar nesse tempo se não por comunidade de aprendizagem, se não por capacidade de cooperar, se não por competência emocional no sentido de entender, aceitar, respeitar o diferente, entendendo o diferente como tudo aquilo que nega aquela concepção empoeirada e ridícula de normalidade. Então vejam que nós começamos a pensar as competências da pós-modernidade partindo de uma ideia de competência humana. Nós evoluímos no campo da ciência, mas permanecemos ancestrais, primatas, na ideia de perceber que é só agregando, é só trazendo para perto que nós nos fortalecemos. Não é fazendo conflito e nem fazendo confronto. É entendendo que é preciso trabalhar com uma concepção de igualdade de oportunidades. Por vezes, numa tentativa perversa, nós dizemos o seguinte, Não é igualdade que você quer, então olha só, vire-se, tá aí a igualdade. Não é isso que nós estamos dizendo. Nós estamos dizendo que é preciso que os humanos, dentro das suas diferenças, tenham igualdade de oportunidades. E que essas igualdades de oportunidades estejam caracterizadas pela competência humana que nega o julgamento que foi nos ensinado na modernidade sólida. Um outro elemento interessante é a competência conceitual. Ou seja, mesmo que eu tenha experiência, e eu falo de um lugar de 25 anos de experiência, por exemplo, na docência, desde a educação infantil do movimento crecheiro até o ensino superior stricto sensu. Vejam só, esta competência de caminhada de nada me vale se ela não for banhada por teoria. Eu preciso da teoria para me deslocar. Se eu não lesse, se eu não estudasse, se eu não tivesse abertura à inconclusão, eu não teria alterado as minhas práticas que iniciaram lá nos princípios da década de 90. Então vejam só que eu não posso me ancorar num discurso de práticas consagradas para justificar equívocos ou para justificar uma ideia de âncora. Eu me ancoro na minha experiência e digo que a minha experiência me dá chancela. Ela nos dá possibilidade, mas ela sozinha não se sustenta. Da mesma forma, a competência técnica, que exige que os saberes da experiência, aliados aos saberes dos conceitos, das concepções, que eles juntos banhem a nossa intervenção no mundo. Então, quando a gente fala em direitos humanos no contemporâneo, e estávamos eu e mais 24 pesquisadores, nós estávamos falando de um lugar
que precisa articular essas três competências: a humana, a conceitual e a técnica, entendendo que nós não sustentamos o contemporâneo só com as experiências da modernidade sólida que já ruiu, e eu sou dela, né? E também não só com a teoria. Por isso que eu costumo dizer que o meu doutoramento, o meu pós-doutoramento, o meu stricto sensu não nasceu no gabinete. Eu sou um pesquisador de curadoria, eu sou um pesquisador que nasce da experiência de 25 anos dentro de uma escola que foi mutando, que foi se alterando e que teve o ápice do seu deslocamento temporal pós-pandemia. E quando eu digo pós-pandemia, não que ela terminou, mas a pandemia foi articulando a localização pedagógica da escola, né? E, por deveras, de todos os conceitos que nos sustentam. De todos os conceitos que nos sustentam. Inclusive a ideia de igualdade de direitos. A igualdade de direitos concebida hoje perpassa pela ideia das três competências: humana, técnica e conceitual. Quem não garantir as três competências de maneira, né, articulada, não sobreviverá nesse tempo. E isto cabe para aquele que tem a sua mercearia, né? Isto cabe para quem tem o seu açougue, isto cabe para quem vai empreender no campo da moda, isto cabe para quem está atrelado ao campo educacional, ou seja, esta premissa é transversal. E aí nós vamos lembrar de uma ideia de exigir trazida por Freire. Saber exige, a prática educativa exige. Então o que eu estou dizendo aqui não são possibilidades, são exigências. É preciso que nós articulemos essas competências. Então hoje em especial eu quero dizer para vocês que eu estou muito grato, porque essa semana tem sido uma semana de conversar sobre essa reconstrução social. Conversar sobre uma sociedade que nasce sustentada no conhecimento. No conhecimento. E por mais que a gente faça discursos de escape, no final das contas quem dá as cartas é o saber. E nós temos que ter a humildade de buscar esse saber. Ou a humildade de agregar com aqueles que, né, querem cooperar de maneira articulada. Então hoje, essa semana, eu ganhei muitos presentes, a possibilidade de participar de maneira seleta de um grupo que está discutindo a política nacional de educação inclusiva, que estava com sérios entraves em detrimento de concepções. E o que nós estamos decidindo vai incidir nessa política que vai ser aplicada, né? Aplicada em nível de país. Então eu me sinto orgulhoso. Eu fui escolhido entre tantos, eu fui eleito, eu fui anunciado, vocês entendem, né? E assim como outros presentes que ganhei, a possibilidade de participar de algumas bancas, ontem eu fui até madrugada lendo uma dissertação de mestrado, então são essas coisas que fazem a gente crescer, a capacidade de reconhecer que não pronto, eu preciso ter a humildade de buscar mais, E não é saudável e não é inteligente fazer confronto. É inteligente, sim, criarmos comunidades de aprendizagem. Criarmos espaços onde, né, cada um com a sua percepção possa trazer concepções de reconstrução social. Simples, mas desafiador. Ou complexo, mas atitudinal. Beijo grande e até a próxima.